Olá, você é uma pessoa que lida bem com a sua agenda, com o seu tempo, com os seus objetivos? Ou, na verdade, você tem aquela sensação de que não há tempo suficiente para tudo, que os objetivos da sua vida estão sendo prejudicados? Hoje, em Luz e Reflexão, nós estaremos falando sobre foco e gestão do tempo. Você é o nosso convidado para refletirmos juntos sobre isso. Seja bem-vindo. Para nos ajudar a pensar acerca dessa questão tão relevante para a vida de todos nós, nós estamos aqui com Eduardo Noronha. Eduardo Noronha é mestre em Engenharia Elétrica e da Computação, doutor também em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Goiás, é comendador do Estado. Atualmente ele coordena o projeto Células Empreendedoras, que é ligado ao Ministério da Cultura e Educação no nosso país, e tem mentoreado e feito coaching, trabalhado no acompanhamento de vários jovens que têm sonhado em mudar a nossa nação. Seja bem-vindo, Eduardo, é muito bom ter você aqui conosco. Prazer para mim estar com vocês aqui e participar desse programa. Que bom, nós temos várias perguntas, várias questões para nós refletirmos a respeito dessa questão de se manter o foco e também construir uma boa gestão do seu tempo. Vamos começar observando o momento da sociedade, como as pessoas estão integradas a várias redes sociais, a vários meios de comunicação, há muita informação todo dia. Até que ponto isso tem desafiado as pessoas a manter o foco? Como conseguir ter um foco, um objetivo, uma percepção mais clara de onde se quer chegar num mundo em que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Bom, pastor, uma grande informação é que a velocidade das informações elas aumentaram muito com o uso da tecnologia, né? Como o senhor falou, as redes sociais estão aí, a tecnologia está aí para nos ajudar em vários aspectos, mas ao mesmo tempo não só a velocidade com que as informações trafegam, mas o volume dessas informações, elas são muito grandes. Então nós temos hoje uma avalanche de informação que é desaguada sobre as nossas vidas, né? E nós somos limitados e nós estamos num processo de aprender e reaprender a como que nós podemos lidar com isso, né? Esse volume de informações que chega, o que é interessante, o que me ajuda e, na verdade, o que está me atrapalhando na minha vida. Então, esse é um grande desafio, né? E quando a gente fala de foco, nós precisamos entender que existem distrações que acontecem que nos tiram, nos roubam o nosso foco. Então, por exemplo, você está tentando realizar uma atividade, um trabalho e, de repente, seu celular vibra e você fica naquela, né? Falou assim, alguém está me mandando mensagem, né? O que será que essa mensagem chegou? Será que é uma coisa interessante? Você para aquilo que você está fazendo, você é atraído para dar uma olhadinha naquela mensagem. De repente você começa a olhar uma, você olha a segunda, olha a terceira, olha a quarta mensagem, e aí de repente você percebe que você perdeu o foco, você gastou ali 10, 15 minutos mexendo com coisas que talvez são interessantes, são divertidas, né? São relevantes, mas para um outro contexto, um outro momento de vida, ou alinhado com o foco que não é aquele que você está trabalhando. Então, realmente, isso é um desafio muito grande, lidar com essa realidade hoje, desse volume de informações e manter o foco. E você acha que tem como a pessoa priorizar aquilo que de fato ela deseja alcançar, fazer, executar na vida? Há alguma dica para que a pessoa possa estabelecer prioridades? Com certeza. Por exemplo, amanhã, né? Eu vou ter um dia amanhã, o que eu gostaria de ter resolvido durante esse dia amanhã? Então, se a gente começar o nosso dia anterior, né, fazendo uma preparação e um pensamento simples, talvez 5 minutos você gaste ali e fala assim, o que eu preciso resolver no dia de manhã, no final do dia, que eu preciso ter resolvido. Então, faça uma lista de atividades que realmente vão te ajudar a encontrar essas soluções ou dar passos efetivos que vão te mover para realizar aquele objetivo que você tem no próximo dia, próxima semana. Então, o que é importante para a minha semana eu ter realizado durante essa semana que está começando? Então, faça uma listinha, né? Liste as ações que você precisa fazer, defina com clareza que momento que você vai fazer, talvez que pessoas que você precisa envolver e respeite essa agenda, né? Trabalhe respeitando aquilo que você definiu como sendo essencial para avançar no objetivo que você tem para a semana ou para o dia. Inclusive, algumas pessoas, quando elas vão viajar, desenvolver alguma coisa assim, elas fazem o chamado checklist. Então, seria mais ou menos desenvolver um checklist da sua semana e ver se você está sendo organizado em cumprir aqueles desafios? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Eu não sei se você já sentiu assim, eu já senti algumas vezes, né?
você começa a resolver um problema, resolver outro, de repente no final do dia você fala assim, o que eu fiz hoje, o que foi produtivo? Você mexeu com tanta coisa, mas você não tinha um rumo, não tinha uma direção e não tinha com clareza o que você gostaria de ter resolvido naquele dia. Então o checklist é uma ferramenta que te ajuda a ter uma clareza, um foco, não perder o foco, e aí você vai esticando, né? Você vai marcando, você, essa atividade eu já fiz, vou para a segunda agora. Então, concentre-se em uma atividade cada vez, né? Acho que é uma coisa importante também. Às vezes, quer fazer várias coisas, para no meio de uma, começa outra, e a gente não termina as atividades. Então, concentre na atividade que você está fazendo, termine ela, só depois você passa para a próxima, né? Isso ajuda a manter o foco também. Então, para você que chegou agora, nós estamos refletindo no programa Luz e Reflexão acerca do desafio de termos foco e uma boa gestão do nosso tempo. E estamos entrevistando Eduardo Noronha, que é doutor na área de Ciências da Computação pela UFG e também tem feito um trabalho extraordinário ajudando a carreira de muitos jovens empreendedores, inclusive na área social e várias startups, através de um projeto maravilhoso do Ministério da Educação e Cultura. Eduardo, quais são os principais fatores que impedem as pessoas de terem uma boa gestão do tempo? O que você acha que mais tem atrapalhado as pessoas a gerirem bem o tempo que elas têm? Afinal de contas, todos nós temos 24 horas por dia. Realmente, eu acho que talvez nós temos um grande vilão que atrapalha a gestão do tempo, né? Eu acho que é a falta de foco. Se nós temos dificuldade de lidar com o tempo, é porque talvez nós não estamos tendo foco em fazer o que precisa ser feito, né? E aí a gente, talvez nós podemos enumerar alguns vilões, né, que nos roubam esse foco. Então talvez, por exemplo, internet é uma delas, né? Existe um vício associado com o uso da internet, né? Várias pesquisas nos apontam que quando você posta alguma coisa, por exemplo, nas redes sociais e você recebe um like, né, alguém curtiu sua foto, alguém fez um comentário, quando você vê isso, você recebe uma notificação daquilo, isso traz uma sensação de prazer, como por exemplo, você acabou de comer uma comida, né, gostosa, estava com fome, eu me saciei. Essa sensação de prazer é a mesma que a gente tem com isso. Então, a internet é uma coisa que pode estar te viciando, né, e você talvez perde o foco naquilo que você está fazendo, acessando a internet. Distrações, acho que o barulho no ambiente de trabalho, né, comumente isso rouba o nosso foco, né? Então, prepare o seu ambiente de trabalho, né, garanta que sua mesa está organizada, né, essa sensação ela é boa para ajudar você a ter melhor produtividade, né, diminua as interrupções que você vai ter. Então, cuide, não procrastine. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, não, daqui um pouquinho eu faço isso. E essas coisas vão se acumulando e se você não foi capaz de fazer isso agora, provavelmente você não vai ser no futuro também, né? Porque vão vir outras demandas, outras atividades que você acha importante se envolver e você vai acabar virando um bolo de neve. Eu particularmente conheci um empresário que eu aprendi muito com ele, que a mesa dele era muito limpa, né? Não tinha nada de papel. E quando eu cheguei para uma entrevista com ele, uma reunião, ele falou assim, só um instantinho, ele acabou de anotar alguma coisa ali, amassou o papel, o outro papel que estava em cima da mesa, jogou no lixo, né? E ele sempre tem essa postura, né, de manter a mesa limpa, sem pendências de atividades para serem feitas futuramente. Então ele zera a agenda dele, as atividades, e só então ele passa para as próximas, né? Então, identifique, né, pare para pensar um pouco, identifique o que tem tirado o seu foco. Eu acho que nós precisamos fazer essa reflexão, né, cada um no seu contexto, na sua realidade, quais são os maiores vilões que têm tirado o seu foco, que têm atrapalhado você a ter uma consistência no alcance dos seus objetivos. Sim, até agora nós estamos falando muito da gestão, do dia, da semana. Até que ponto é importante para as pessoas elas olharem para a história da vida delas, ou seja, pensarem numa gestão de carreira, de futuro, inclusive gestão com a família, as etapas da vida. Você acha também essa visão um pouco mais macro, estabelecer objetivos de vida, isso também é importante, não só a gestão da semana, do dia, da eficiência cotidiana, como que você vê esse aspecto mais amplo da vida? Excelente pergunta, né? Eu tenho acompanhado muitos jovens, né, no início de carreira, né, alguns empresários que já estão empreendendo e estão lidando com outras dimensões da carreira. E é muito interessante observar que cada pessoa, em cada fase da vida, ela tende a pensar um pouco mais limitado e só no contexto que ela está vivendo.
Por exemplo, o jovem ele tem muita energia, ele tem muita disposição, ele é muito ambicioso, ele tem muitos sonhos para ser alcançado, mas ele precisa, no desenvolvimento do planejamento dele, pensar em algumas questões que podem estar mais à frente. Então, por exemplo, um jovem que trabalha com educação física, ele é professor de educação física ou ele é um personal trainer de alguém. Então ele tem que entender que a saúde dele, em algum momento da vida, ela vai começar a diminuir a sua vitalidade, o seu vigor, e ele vai lidar com componentes diferentes do que ele tem hoje, porque ele estabeleceu trilhar essa carreira. Então existem algumas nuances, alguns aspectos, quando a gente pensa em carreira, que elas devem ser consideradas. A sua família, né? Eu acompanhei um jovem que ele queria viajar para os Estados Unidos, recém-casado. Eu falei assim, o que a sua esposa pensa sobre isso? E ele falou assim, não posso nem comentar com ela porque ela odeia os Estados Unidos. Então, como que nós vamos empreender algo? Como que nós vamos fazer, projetar uma carreira sem pensar a família? Eu preciso considerar as minhas habilidades, as minhas experiências, né, aquilo que eu tenho de dons e talentos que são inerentes à minha personalidade, aquilo que eu já vivi. Tudo isso deve compor o meu plano de carreira, né? Aquilo que eu estou pensando e projetando ser e realizar. Então, acho que essa visão ela precisa ser mais ampla, né? Considerar mais aspectos para a gente realmente não lidar com frustrações, não lidar com questões práticas que vão nos trazer decepções, né? No desenvolvimento da carreira. E quando nós olhamos para a situação atual do país, para as realidades tão difíceis, por exemplo, de quem está nos assistindo, procurando emprego, tendo dificuldade de achar, de se encontrar numa atividade econômica e assim por diante, talvez as pessoas estejam com muita dificuldade de dar os primeiros passos, não é verdade? O que você daria assim de dica para aqueles que percebem, eu preciso gerir melhor o meu tempo, eu preciso trabalhar melhor os meus objetivos, mas que estão talvez desanimados, né, com desalento diante desse desafio? O que a gente poderia falar como encorajamento para que se dê os primeiros passos? Bom, eu acho que uma das questões importantes é que você pode procurar um emprego, né? Então, nós precisamos procurar soluções para problemas que existem, né? Toda empresa que ela promove o emprego para tentar resolver o problema de alguém que tem esse problema. Existe uma dor que precisa ser atendida. Então, nós precisamos, talvez, mudar a mentalidade. Os funcionários, né, as pessoas que precisam de recolocação, ela precisa entender que ela não precisa ser mais um apertador de parafuso. Mas qual o problema que você quer resolver? Onde você quer atuar? Existe um problema realmente necessitando de solução? Então, qual a compatibilidade disso com o meu histórico, com o meu perfil, né, com as minhas habilidades, né, aonde você quer chegar, aonde você quer ter a sua atuação. Lá atrás nós tínhamos a Revolução Industrial, que as coisas eram feitas muito em série. Então você tinha uma formação, um preparo acadêmico, profissional, para realizar uma determinada ação. E hoje nós vemos que as profissões elas estão cada vez mais dinâmicas, né, exigindo mais competências e habilidades para que não só você aperte um parafuso, mas que você talvez produza um mini carro, talvez que você faça a alegria de uma criança numa festa, né? Então as profissões elas estão mais dinâmicas agora. Tente encontrar aquilo que tem mais a ver com o seu perfil, que tem mais a ver com aquilo que você gostaria de se envolver, que você sente prazer, sente bem, para que você tenha uma carreira feliz e sinta prazer naquilo que você está fazendo, acima de tudo. Nós temos aqui 2 perguntas de pessoas que nos enviaram, que assistem o nosso programa, e queria que você deixasse uma resposta dentro da medida do possível. Não são questões tão simples, mas vamos tentar ajudar essas pessoas. A primeira pergunta é a seguinte: no trabalho, além do desafio de gerir pessoas, me vejo sem tempo para tantas atividades. Por exemplo, a pessoa diz aqui, né, e-mails. Como gerir a caixa de e-mails? Parece que trabalho o dia inteiro e o meu dia não rende. Bom, essa é uma realidade de vários gestores, né, vários gerentes, eles têm essa sobrecarga de atividades gerenciais, né, de relacionamento, de reuniões, de agenda pesada, de tarefas que precisam ser executadas, acompanhamento de pessoas, e além disso tudo, você precisa lidar com a caixa de e-mail, né? Então, como eu falei no início, nós somos bombardeados por questões
Agora, você precisa olhar para essa sua caixa de e-mail e analisar ela. Talvez tenha vários desses e-mails vindo de forma recorrente que não tem nada a ver com aquilo que você deveria se envolver, né? Então, talvez gaste um tempo analisando essa sua caixa de e-mail, né? Parece que você não tem tempo para poder responder, você vai parar para analisar. Talvez separe um tempo curto e aplique lá princípios de seleção e de prioridade. O que realmente eu tenho que continuar recebendo, né? Tem algumas ferramentas tecnológicas que podem ajudar você a fazer isso. Selecionar, encaminhar, criar pastas organizadas de assuntos, né? E uma dica importante talvez é separar um tempo só para ler o seu e-mail. Então não fique com a tentação de ficar acessando sua caixa de e-mail, clicando toda hora, todo momento, você para. Essa distração gera estresse, ela diminui a produtividade. Então separe talvez 15 minutos de tempo em tempo para você acessar o e-mail. Se você vê que vai demorar mais de 2 minutos, por exemplo, para responder e-mail, deixa esse e-mail para depois. Talvez você vai ter que gastar um tempo com mais foco, com mais qualidade para você poder responder isso. Muito bom. Temos aqui então uma segunda participação. A pessoa nos diz assim: sou gerente e tento planejar minhas atividades, mas o meu diretor sempre chega com mais demandas, ou seja, ele nem terminou o que estava fazendo, chega quem está hierarquicamente sobre ele e diz: tem mais isso aqui. Muitas delas acho que não é o momento adequado para realizar, mas ele pede. Não sei o que fazer e como executar tanta coisa. Muitas vezes não tenho recurso humano próprio para tantas atividades. Eu não sei o que fazer. Bom, realmente é um quadro difícil, né, mas ele não é incomum. É muito comum você ver pessoas, talvez com nível de sobrecarga, e sobrecarga, quando ela existe, e você não tem como mais otimizar essa sobrecarga, ou seja, reduzir as atribuições e as responsabilidades daquela pessoa, fica um quadro quase sustentável, né? Você, na verdade, rola como se você estivesse rolando as suas responsabilidades no próximo dia, só que no próximo dia já tem mais do que você poderia suportar e esse bolo vai sempre crescendo. Então, como é que você pode lidar com isso? Eu acho que precisa de sinceridade da sua parte. Existe alguma coisa que eu posso fazer ou deixar de fazer, que eu tenho feito? O que eu poderia tirar daqui que eu acho que está fora de foco, que vai estar me atrapalhando a alcançar os objetivos da minha gerência, da minha pasta que eu tenho liderado. Esse é o primeiro ponto. Talvez o segundo ponto é o alinhamento de expectativas, né? Então, existe uma expectativa correta do seu superior em relação ao seu trabalho? Você já conversou com ele sobre isso? Qual que é a expectativa que ele tem? Ele tem consciência do que você está fazendo e do que você não está fazendo por falta de capacidade? Então, alinhe essa expectativa, a sua expectativa com a expectativa do seu chefe imediato. E terceiro, acho que muito importante também, escute as pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas, elas têm leituras diferentes que nós temos individualmente, né? Sobre o nosso trabalho, daquilo que nós estamos fazendo certo, estamos fazendo errado. Talvez consulte o seu subordinado, no que eu poderia melhorar aqui na minha gestão das atividades que nós temos empenhado, né? Ouça as pessoas, ouça o seu superior, pergunte a ele como que você acha que eu poderia melhorar para gerir isso que eu estou tendo uma certa dificuldade. Eu acho que pior do que você ficar sobrecarregado é você não reconhecer que você está sobrecarregado. Então reconheça que existe uma sobrecarga e busque soluções, escutando as pessoas, né, analisando as suas demandas, né, o que é prioritário e o que não é. Nós agradecemos ao Eduardo Noronha, doutor na área de Ciências da Informação, da Computação, e que, inclusive, tem desenvolvido um trabalho belíssimo, extraordinário, acompanhando jovens, empreendedores, startups, dentro de um projeto muito importante do Ministério da Educação e Cultura aqui no nosso país. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. E agora nós vamos, então, para a nossa reflexão bíblica. De fato, você percebeu que não é fácil manter o foco e ser um bom gestor do seu próprio tempo. A pergunta é o que a Bíblia nos diz sobre essa questão. O problema é a falta de tempo ou o modo pelo qual nós lidamos com o tempo que Deus tem nos dado. Há vários textos bíblicos fantásticos acerca do uso do nosso tempo e das prioridades que damos à nossa própria vida. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, a Escritura diz assim: para tudo há uma ocasião certa,
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E assim a Bíblia vai dizendo como as fases da nossa vida, os momentos da nossa vida representam, na verdade, tempos diferentes, circunstâncias diferentes, as quais nós precisamos aprender a lidar com elas. Mas o texto começa dizendo que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Talvez esteja aqui um dos grandes desafios para a nossa vida à medida que nós vamos avançando na nossa história. Cada fase tem os seus objetivos mais específicos. Cada fase da sua vida tem os seus propósitos estabelecidos. Por exemplo, criança precisa brincar, criança precisa rir, criança precisa se divertir, criança precisa ser protegida, precisa estar num ambiente onde os adultos estão preocupados com a segurança dela e não ela mesma tomada pela ansiedade, do medo e coisas assim parecidas. Mas você, às vezes, não é mais criança. Você se torna um adolescente. É tempo de você fazer grandes descobertas. É tempo de um espírito, sim, de aventura, de uma visão das coisas mais objetivas do aqui e agora, mas também as bases do seu futuro começarão a ser construídas. Não dá apenas agora, apenas para crescer com seus pais. A escola passa a ter um papel tão importante, o sonho do vestibular, o sonho de construir uma profissão, e aí você tem que discernir bem o que é ser um adolescente. Mas a adolescência passa. E é interessante que um dos fenômenos da má gestão do tempo nos nossos dias é o fato de que muitas pessoas estão estendendo a sua adolescência até a sua vida adulta. O que é que isso significa? Elas não perceberam que a vida mudou, que o tempo mudou, que não podem mais viver agora como adolescentes, de certa forma, debaixo de tanta imaturidade e inexperiência. Então você precisa crescer. E crescendo você tem novos desafios. O desafio não apenas de ter uma profissão, mas de constituir uma família. Quem sabe o desafio de criar os seus filhos pequenos. E a vida então traz coisas novas a você. Não tenha medo disso. Isso é natural e é necessário. Nós precisamos avançar. A questão é, você está sendo coerente com o tempo, com a realidade, com o momento de vida que Deus tem te dado? Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Há um propósito para tudo, no tempo certo, no momento certo. E aí as coisas se invertem. Nós que um dia fomos crianças, que brincávamos, nos divertíamos e não tínhamos que nos preocupar com determinadas responsabilidades, agora somos nós que cuidamos dos nossos filhos, damos a eles as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Mas tem uma notícia boa para você. Você pode brincar com eles, você pode tirar aquele tempo em meio aos seus desafios para também ser criança com seus próprios filhos. Você sabia que a bênção de tê-los ali ao seu redor é para que, inclusive, muito da sua vida possa ser alegre, divertida. Olha como uma criança muda o ambiente do nosso lar, mas às vezes nós estamos tão focados em outros objetivos que esquecemos de dar o quê? Literalmente tempo para estar com os nossos filhos. Então veja como a gestão do tempo é algo extremamente importante para você à medida que você rever os seus objetivos. E aí, à medida que nós vamos envelhecendo, precisamos repensar as fases da nossa vida. Há muitas pessoas que eu conheço que têm vivido uma crise profunda quando chegam na meia-idade ou quando chegam na vida idosa. Por quê? Porque simplesmente elas estão lutando contra a fase de vida que elas estão. Elas estão aterrorizadas com a ideia de que a vida agora parece estar mais curta e que o tempo parece estar se esvaindo pelas mãos. Há um propósito para todo o tempo. Mesmo uma pessoa com seus 80, 90 anos, ela pode se reinventar, se reencontrar na sua história e achar propósitos para a sua vida. Exemplo disso é o próprio Moisés, que disse que você com 60, 70 anos, você luta com muitas coisas e que com 80 anos existe canseira e enfado. Mas é interessante que o homem que proferiu essas palavras, ele
começou a libertação do povo de Israel aos 80. Você sabia disso? Ou seja, apesar das dificuldades da idade de 80 anos, as limitações que ele tinha, o período mais transformador e mais histórico na vida de Moisés começou aos 80 anos. A Bíblia, então, nos chama a repensarmos a nossa visão do tempo, mas também nos chama a pensar além desse tempo. O mesmo texto de Eclesiastes, um pouquinho mais à frente, capítulo 3 de Eclesiastes, verso 11, diz assim: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Não há ninguém que tenha melhor gestão do tempo do que o próprio Deus. Mas o texto continua: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. A vida aqui, ela é passageira. A Bíblia diz que é como uma erva. O sol nasce, vem sobre a erva, seca a sua flor e ela não mais existe. Nós, de fato, vivemos um tempo breve aqui e temos o anseio pela eternidade no nosso coração. Isso demonstra que você precisa olhar para esse tempo, mas precisa olhar para o fato de que esse tempo passa. E olhar para a eternidade significa perguntar como está o seu relacionamento com Deus. Como você tem usado esse tempo, essa sua vida aqui, para estabelecer uma conexão com a eternidade. Jesus deixa o tempo da eternidade para entrar no nosso tempo. Ele se encarna, habita no nosso meio, para nos trazer o tempo de Deus, o kairós de Deus, a história de Deus, a eternidade de Deus para a nossa própria realidade. Ter Jesus como Senhor da sua vida, como Rei do seu próprio tempo e da sua história, é se conectar com a eternidade de Deus. É olhar muito além, é olhar com esperança para o fato de que um dia o seu tempo acabará, mas a sua vida não acabará. Você estará entrando pela porta da eternidade e se você estiver em Cristo, você estará entrando pela porta certa. Faça uma boa gestão do seu tempo. Foque naquilo que são os grandes desafios para você nesse momento da sua história. Mas em nome de Jesus, perceba também a brevidade da vida e entenda que há uma eternidade com Cristo, se você abrir o seu coração para Ele. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez tudo no tempo certo, como a Tua palavra diz. Inclusive o Senhor nos trouxe no tempo certo, nessa presente geração da história, para que a nossa vida possa ter impacto e possa construir coisas extraordinárias no tempo que o Senhor tem nos dado. Para isso, Senhor, nos ajude a sermos bons gestores do tempo que o Senhor tem nos concedido. Nos ajude, Senhor, a termos foco naquilo que de fato é importante, é essencial, é vital na nossa história. Ó Deus, nos ajude a perceber que precisamos distribuir melhor os momentos da nossa vida para que as grandes coisas não fiquem perdidas pelo caminho. Mas também, Senhor, dê a nós a percepção da eternidade. A Tua palavra diz que o Senhor colocou esse anseio no nosso coração. Mostra-nos então a porta certa, a porta que é Jesus, para que nós possamos, ó Deus, entrar por essa porta e um dia entrar nesse tempo que nunca acaba, nesse tempo eterno do Senhor, a continuidade da nossa vida após essa própria vida. Que seja assim e que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo. Nós oramos por elas e oramos em nome de Jesus. Amém. E você que está acompanhando o nosso programa Luz e Reflexão, nós queremos dizer para você que o país inteiro está numa grande campanha chamada Setembro Amarelo. Qual que é o objetivo? Mostrar para aquelas pessoas que estão passando por profundas dores emocionais que há um caminho, há uma alternativa, há meios dessa dor ser aliviada, meios inclusive que promovem a vida e nunca a morte. Dentro dessa perspectiva, eu quero fazer 2 convites muito especiais para você. Você que tem sofrido, você que tem passado por situações adversas que têm oprimido o seu coração. Nós temos um projeto, um programa extraordinário, que acontece toda segunda-feira, chamado Encontro para uma Nova Vida.
São 4 semanas em sequência que você estará conosco às 7h30 da noite na Igreja Luz e nós estaremos ajudando você a repensar a sua história, a repensar o seu contexto, a vencer as suas dores e dar um salto, um up para frente. Esteja conosco na próxima segunda, às 7h30 da noite, no Encontro para uma Nova Vida, na Avenida República do Líbano, 125, ali pertinho da Avenida Independência, aqui em Goiânia. Além dessa grande oportunidade, nos próximos 2 domingos, com essa mesma temática, nós estaremos trabalhando o tema E Agora, José? A partir daquela poesia tão interessante de Carlos Drummond. Venha refletir conosco sobre que resposta a Bíblia dá a essa indagação. E agora, José? Existe alguma possibilidade, alguma chance para a sua, para a minha história? Domingo às 7 da noite, nos próximos 2 domingos, na Igreja Luz, como eu disse, na Avenida República do Líbano, quase esquina com a Independência. E nós queremos lembrar a você também que em breve a Igreja Luz estará numa nova sede, na Avenida C2. As obras estão caminhando e o projeto está em andamento. Será um espaço que nós poderemos receber você com mais estrutura, com uma ênfase extraordinária no trabalho para as nossas crianças. Então, conheça um pouco desse projeto, veja aí que fotos extraordinárias e em breve nós estaremos convidando você para conhecer esse novo local. Lembramos que nós estamos aqui toda sexta-feira, às 8h30 da noite, pela TV Metrópole, também com reprises no sábado e no domingo, mas você também pode nos acessar através do WhatsApp 991122313, nas nossas redes sociais, @Igreja Luz, bem como nos enviar um e-mail, secretaria@comunidadeluz.com.br. Que Deus te abençoe e que as bênçãos dele estejam sobre você e sobre a sua família. Até mais!